fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um bicho preguiça, dormia o dia inteiro. Não me mexia pra nada, nem pra ir no banheiro. Se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. E se eu fosse um macaco, pulava de galho em galho. E comer muitas bananas seria um grande barato. E se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse uma tartaruga, andava bem devagar. E se eu quisesse ir bem longe, acho que ia demorar. Se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um papagaio, seria muito falante. Como que o papagaio faz? Se repetiria no instante. Se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um crocodilo, Crocodilo? Quem sabe fazer um crocodilo aí? bem grande, cheio de dente afiado. Se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse uma galinha, Como que a galinha faz? um ovo. Quando nascesse um pintinho, botava outro de novo. Se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um elefante, Como que o elefante faz? chama ela esticada. A trompa do elefante. Se eu fosse um elefante, se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. A história então que eu vou contar começou assim. Há muito, mas muito tempo atrás, no tempo em que os animais falavam, havia lá na floresta da África vários macaquinhos. Olha só que fofo esse macaquinho. Era uma floresta cheia, mas cheia de macacos. Eles viviam uns ajudando os outros. Cuidavam da natureza, cuidavam dos rios, da floresta e ajudavam uns aos outros. Mas os macaquinhos dessa floresta, eles tinham um sonho. Qual será que era o sonho dos macaquinhos? Quem sabe me dizer? Os macaquinhos dessa floresta tinham um sonho. Qual será? E você aí? Tem um sonho? Vamos olhar para o céu? O sonho dos macaquinhos estava lá no alto. Sabe qual era o sonho dos macaquinhos? Conhecer a lua! Isso mesmo! Os macaquinhos tinham um sonho de conhecer a lua. Mas a lua estava tão alta. Como será que os macaquinhos iam conhecer a lua, minha gente? Então, um certo dia, um macaquinho teve uma ideia. Por que que a gente não faz uma escada de macaco? Escada de macaco? Até a lua? Será, minha gente, que esse macaquinho aqui tem razão? Ele reuniu, então, todos os macacos da floresta. Então,
um macaquinho subiu em cima das costas desse macaquinho. O outro macaquinho subiu em cima das costas desse outro macaquinho. Esse macaquinho subiu nas costas desse macaquinho. Esse macaquinho subiu nas costas desse macaquinho aqui. E essa escada já tá bambeando. E eles conseguiram fazer uma escada de macaquinhos. O último macaquinho chegou na lua e agarrou na lua bem firme. Mas de repente, a escada de macaquinho começou a balançar. E balança daqui, e balança de lá, e balança daqui, balança de lá e a escada de macaquinho caiu no chão. E agora? Mas de repente, os macaquinhos olharam, estava faltando um macaquinho. Um macaquinho, o último macaquinho que subiu, conseguiu segurar na lua. Lembra que eu falei? A lua, então, tão delicada, pegou o macaquinho pela mão, levou até a sua casa e cuidou dele. O macaquinho ficou tão feliz lá na casa da lua que não quis ir mais embora. A lua tinha uma casa linda. A lua fazia cada guloseima, que é de dar água na boca. Ela fazia bolo de fubá. Quem gosta de bolo de fubá? A lua fazia pão de queijo. Ai, que delícia! Ela fazia muitas coisas gostosas para o macaquinho. Agradava ele de todos os jeitos. O macaquinho, então, foi ficando por lá. Brincava com a lua, passeava pela lua, comia as guloseimas que lá tinha e foi ficando por lá. Mas então, o tempo foi passando e o macaquinho começou a sentir saudade. Muita saudade da sua família, sentiu muita saudade dos seus amigos e começou a ficar triste. A lua entendeu que estava na hora do macaquinho voltar para casa. Mas e agora? Como será que ele ia voltar para casa? Lá do céu para a terra. A lua pensou e ela teve uma ideia. Ela falou assim: macaquinho, eu fiquei muito feliz de você aqui comigo nesses dias, mas está na hora de você voltar para sua casa. Eu vou amarrar muito forte você em uma corda e vou te dar um presente. Um presente! O macaquinho ficou todo feliz. A lua então deu para o macaquinho um tambor, olha só! E ela disse assim para ele: eu vou amarrar esse tambor no seu corpo e você vai segurar ele bem firme. Mas você não pode tocar. Olha só, minha gente. Ela disse assim para o macaquinho: você só pode tocar o tambor depois que eu soltar a corda. Se você tocar o tambor antes, eu vou soltar a corda e você pode se machucar. Entendido, macaquinho? Entendido, dona Lua. Então ela foi soltando a corda. A lua foi soltando a corda, foi soltando bem devagarinho a corda. E o macaquinho foi descendo, e o macaquinho foi descendo, e o macaquinho foi descendo. Mas esse macaquinho, deixa eu falar para vocês. Ele era curioso, sabiam? Macaquinho curioso. E quando ele estava ainda no meio do caminho, ele olhou assim pro tambor. Ai, que vontade de tocar esse tambor. Será que barulho que tem aqui? E se
se eu tocar ele só um pouquinho? O macaquinho tocou o tambor. Já estava quase chegando na terra. A lua, quando ouviu, ela achou que o macaquinho já tinha chegado na terra. Foi isso que ela combinou com ele, não foi, meus heróis e minhas heroínas? Para ele tocar o tambor só quando ele estivesse lá, com o pezinho no chão. Mas o macaquinho curioso tocou antes. Então a lua, ó, flapt, soltou a corda. O macaquinho caiu no chão. Tadinho do macaquinho. Ele se machucou tanto. Mas fica tranquilo, minha gente. O macaquinho se machucou, mas já está tudo bem com ele. Ele levou rapidinho o tambor lá para a floresta dos macacos. E o macaquinho levou esse tambor para as terras da África. Um presente da Dona Lua. E assim essa história acabou, chegou ao fim.